Boa noite, Ellen. Muito obrigada por ter topado participar do nosso quadro Mulheres que Inspiram. A Ellen é minha aluna do método Destrave Seu Emagrecimento, é uma das minhas alunas maravilhosas que teve um resultado muito bacana, uma mudança linda. E eu convidei a Ellen aqui para participar e para contar para vocês a história dela, um pouquinho o que aconteceu de transformação. E quero te agradecer em primeiro lugar, Ellen, por ter topado participar. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui. Eu já vou começar com aquela pergunta indiscreta, que é qual é a sua idade? Vamos conversar um pouquinho. Lu, eu que agradeço por estar aqui, pela oportunidade. É muito bom contar histórias para inspirar pessoas. Se puder inspirar um pouquinho, eu tenho 30 anos, sou aqui de São Paulo. Estamos aí nessa caminhada do emagrecimento. Como é que foi a tua história em relação à questão do peso, ao emagrecimento? Conta um pouquinho pra gente como você era, enfim, se você engordou em algum momento há pouco tempo, há muito tempo, me conta um pouquinho, por favor. Certo. Na verdade, eu comecei a engordar na infância mesmo. Aos 8, 9 anos, pelo que eu me lembro, começou esse processo de ganho de peso. E eu sempre fugi de dieta, sempre fui aquela gordinha meio ativa, então fui deixando até perceber que realmente não dava mais. Isso em 2017, tive um acidente de trabalho, fiquei em casa, engordei ainda mais. Eu falei, não dá mais, né? Já cheguei no meu limite. E foi quando eu tentei dieta pela primeira vez. Achava que era uma coisa muito difícil e vi que é possível levar. E tive um primeiro resultado, mas ainda tinha aquele pensamento de estou de dieta. Então, eu estava de dieta, emagrecia, agora eu vou estar de férias, acabou a dieta. E aí, a balança começou a subir e descer, até que eu desisti de vez do emagrecimento e retomei em outubro de 2019. E aí realmente fui mudando, já comecei a seguir alguns Instagrams, algumas páginas, entender um pouco melhor como é que funcionava, usar alguns aplicativos também, contar caloria, tudo essas coisas. E consegui sozinha aí levando. Eu comecei com 112 quilos, porque eu não me pesava de jeito nenhum. Eu corria da balança de todo jeito e me assustei quando eu vi 112 quilos. Até agosto do ano passado eu cheguei em 65 quilos. Uau! Que maravilhosa! Só que nesse momento eu fiquei muito estressada, porque eu cismei que eu queria chegar nessa meta dos 65 quilos e nessa reta final fiz umas loucuras assim, de me restringir demais. E aí o corpo acusou, né? A ansiedade veio. Começou o reganho de peso, a dificuldade, os quilos finais são os mais difíceis. E aí a Lu apareceu para me guiar aí nessa reta final, porque foi realmente bem puxado para mim. Foi numa época, na verdade, que você já estava reganhando peso, que você tinha travado e aí estava naquela de efeito platô com o efeito sanfona. Você tinha travado, mas estava aos poucos reganhando peso e num processo muito estressante, né? Porque você tinha uma dieta naquele momento muito restritiva, que estava difícil de se manter, não só na questão da alimentação, mas também emocionalmente, né? Sim. E me fala o seguinte: quantos quilos você emagreceu com o método? Porque você já tinha emagrecido muito, foi dos 112 até os 65. E você ainda emagreceu um pouquinho mais com o Destrave Seu Emagrecimento. Quantos quilos você emagreceu? Quando comecei o Destrave, foi na turma 2, em outubro, eu já estava quase em 68. E aí eu perdi 5 quilos, fiquei ali 62, 63. E para mim é muito bom a manutenção de peso, assim. Porque eu sinto que eu ainda preciso emagrecer, eu ainda quero. Eu olho e falo, dá para melhorar. Só que enquanto eu não consigo esse fôlego, assim, para retomar de vez, não me perder desse caminho, para mim é um ganho
imensurável, de verdade. Perfeito. Então, assim, você, além de emagrecer, você conseguiu também conquistar a manutenção de peso, que era algo que você sozinha já não estava conseguindo, você estava engordando ali aos poucos. E me fala o seguinte: durante esse período, você fez luxos alimentares, luxo alimentar para quem está nos assistindo, são aquelas comidas deliciosas que a gente gosta, pizza, hambúrguer, batata frita, sorvete. Você emagreceu sem fazer nenhum luxo ou foi se permitindo? Como é que foi essa história de incluir coisas gostosas na sua alimentação durante o emagrecimento? Olha, eu fiz mais luxos do que eu achava ser possível, né? Como eu disse, quando eu cheguei, eu tava, não posso comer isso, controla ali, pesa a quantidade que vai comer acolá. E aí começou o método e a gente descobre que é possível, que você se permitir não vai estragar todo o seu progresso, basta se organizar, basta manter ali a sua rotina para poder sair dela de vez em quando. Então, eu que sou uma formiguinha, continuei podendo comer meus docinhos vez ou outra, nas festinhas da família, não abri mão do bolo, do brigadeiro, e deu tudo certo, tem dado até aqui e vai continuar dando, com certeza. Ai, que bom. É muito bom saber disso, porque eu sempre falo que, obviamente, nós vamos aprender a fazer escolhas durante o emagrecimento, mas a gente não precisa abrir mão de tudo, porque muita gente entra em parafuso e bloqueia de começar a emagrecer, porque a pessoa pensa, nossa, mas eu nunca mais vou poder comer um brigadeiro, mas eu nunca mais vou poder comer bolo. Aí eu falo, gente, é possível emagrecer, não deixando de comer todas as coisas que você gosta. A pessoa, isso é balela de Nutri. E não é porque eu também vivo assim, né? O meu lance também é o doce. Então, sempre quando eu quero fazer um luxo alimentar ali, eu sempre escolho um docinho, obviamente, né? Dentro de um contexto saudável, mas é muito bom, né? A gente ter a liberdade de comer aquilo que a gente gosta num momento que a gente sabe que não vai atrapalhar o nosso emagrecimento. Sim, sem fazer mal para a cabeça também, né? Porque não adianta você comer e ficar naquela neura, ai, não devia ter comido, ai, vai fazer mal, agora amanhã eu vou ter que correr na esteira dobrado. Não, nada disso, né? É o seu momento, como chamar de luxo não é nem só para poder comer algo gostoso, mas é para ser um momento seu ali, né? E Perfeito. Isso não tem preço. Perfeito, muito bom. E me fala o seguinte, você conseguiu identificar qual era a sua questão ali, o seu principal problema em relação à comida que estava fazendo você reganhar peso aos poucos, depois de ter emagrecido? Acho que principalmente a falta de informação, né, de você pegar a informação de tudo quanto é lugar e, faz o low carb, conta caloria, isso e aquilo, essa falta de informação me fez eu me perder ali em um momento do caminho, e o descontrole que vinha da restrição, porque aí eu ficava bonitinha ali na semana, contando caloria, basicamente, chegava final de semana, vou comer só uma coisinha, vou comer só uma coisinha, vou comer só outra coisinha, e de coisinha em coisinha, perdia todo o progresso. Eu acho que foi a tranquilidade mesmo, para ir aos pouquinhos, né, achando ali um caminho para fazer tudo sem neura, né, sem essa loucura de buscar. Vai acontecer, né, a gente precisa ter paciência, mas claro, a gente precisa ter segurança do que a gente está fazendo. Porque se a gente achar que não, eu estou fazendo coisa errada, eu estou comendo demais, aí que se perde mesmo. Perfeito, perfeito. E como é que você conheceu o método de Strava, seu emagrecimento? Belo dia no Instagram, veio a sua receita, acho que de pão de queijo, eu não lembro, assim, aí eu comecei a te seguir, aí eu vi várias receitinhas, e aí comecei a seguir, vi que ia ter a primeira turma, hesitei em entrar na primeira turma e me arrependi um pouquinho, né? Porque eu falei, nossa, eu acho que era o que eu precisava, né? Mas no momento da primeira turma ainda estava naquela de, não, eu vou conseguir sozinha, aquela resistência, e aí fui vendo depois o depoimento das meninas, e aí, quando abriu a segunda turma, corri para me inscrever. E o que te levou a dar um voto de confiança foi ver o depoimento das outras alunas? Teve alguma assim que te chamou a atenção que você lembra? De alguma coisa assim que foi um gatilho ou não? Olha, Lu, eu lembro que quando foi saindo os depoimentos, eu passei horas ali lendo todos, assim.
cada um era melhor do que o outro, assim, não teve nenhum que me despertou, assim, mas eu realmente fiquei muito emocionada, porque eu me via naquelas histórias, né, mas pensava comigo, nossa, poderia ter sido mais tranquilo, né, não precisava ter sido tão pesado. E eu dei um voto de confiança, porque você falando, tem muita propriedade no que você fala, você trata dessa questão de uma forma muito leve, né, muito séria, muito profissional, então eu só hesitei mesmo no começo por uma resistência minha, assim, mas desde o princípio eu achava que o método era bacana e com os resultados eu vi que realmente vale muito a pena. Fico muito feliz. E você teve alguma dificuldade logo que começou o método, que você viu o cardápio 1? Como é que foi para você logo no início? Então, ler o cardápio a primeira vez, assim, foi um pouco assustador para mim, porque eu achava que eu tinha hábitos saudáveis, né? E aí você olha e fala, mas cadê aquilo que para mim é tão saudável? Cadê nesse cardápio? E aí começa as aulas e você entende, né? Que não está ali naquele cardápio por uma estratégia, mas que não está errado consumir esse ou aquele alimento, mas, né? E aí foi fluindo, assim, eu achava que eu ia passar fome, porque, estava acostumada a fazer o lanche da manhã e não fazer o lanche da tarde, será que vai funcionar? E deu super certo, né, consumir a quantidade de proteína, focar nisso, escolher melhor as frutas, aumentar a quantidade de vegetais, e assim foi indo, e eu vi que realmente tudo que está ali cabe e é possível, né. Uhum. Apesar de parecer, assim, no primeiro momento que, nossa, vai mudar muita coisa, nem é tanta coisa assim, né, eu que estava pintando um monstro maior do que era. Então, na verdade, você, apesar de ter olhado e pensado ser difícil, você colocou em prática logo no início, você não ficou, não fez nenhuma resistência em, ai, não, deixa eu ver primeiro o que acontece. Porque tem gente que demora ainda uma semana, aí quando o primeiro fala assim, nossa, eu já vi resultado, aí a pessoa, como assim? Deixa eu fazer isso aqui. Então você já foi É, logo colocando em prática. sim, sim. E quando a Perfeito. gente vê que está um pouco saindo dos trilhos, opa, vamos ali para o cardápio 1, retomar, e aí funciona, Muito bom. funciona sempre. Você achou o cardápio complicado, simples? O que você achou do cardápio do método? Eu achei bem simples, assim, não tem nada que seja impossível, realmente a gente não precisa de muitas coisas, essas coisinhas fit aqui, fit ali, que são caras, né? Uhum. E não, o simples funciona, né? O iogurte aprendi a amar e tá na minha vida, já gostava, mas aí quando eu vi que cabe, né, dentro de uma rotina, tá sempre aqui comigo, o cardápio é muito tranquilo de levar. Que Quando bom. vai avançando, que vai entrando, né, umas coisinhas, a gente vai ficando empolgada. Entra um Nossa, chocolate. chocolate! É. E aí é muito gostoso, nossa. Eu só Eu lembro com adoro. carinho desse momento, assim, desse Ai, que primeiro bom. momento, né, desses avanços. É muito Que bom. legal, que legal. E além da questão do emagrecimento, do peso, você consegue perceber outras melhorias, outros benefícios dentro do método, dentro, na verdade, da sua nova rotina alimentar? Você consegue enxergar pontos positivos? Sim, muitos, né, acho que o primeiro deles, assim, a relação com a balança, né, que eu era a louca da balança, todo dia me pesava, cada grama ali, ai, engordei 5 gramas, 10 gramas, isso melhorou muito, tá lá minha balança embaixo do guarda-roupa, me peso esporadicamente, e foi uma libertação mesmo. E essa tranquilidade, assim, comer tem que ser algo, a gente come o tempo inteiro, né, a vida inteira, então tem que ser Uhum. algo na nossa rotina, não é algo para ser inculcado ali, ficar neurótico pensando: "O que eu vou comer? Eu posso comer?". Não, deixar fluir essa rotina, assim, ganhar essa liberdade para seguir sem neura, né, ter uma relação positiva com a comida. O método trouxe muito disso, assim, não é só o que você come, né, é o que você pensa, é o que você sente, Uhum. são as suas relações. Então, a gente percebe como tudo se conecta, assim, e como que a gente tem que olhar para todos esses aspectos
né, para que a gente consolide essa relação, não para ter uma alimentação saudável, mas para ter uma vida saudável a longo prazo. Perfeito. E que não tenha uma data de validade, né? Porque muitas das vezes, quando a gente faz uma dieta extremamente restritiva, a gente fica basicamente ali contando os dias para terminar, né? Fazendo quase um X no calendário. Ai, já fiz aqui 5 dias, 10 dias, 1 semana, 2 semanas, deixa eu ver quando isso vai terminar. E quando a gente incorpora uma rotina alimentar gostosa, a gente consegue ter prazer nos 2 pontos, né? Ter prazer ali comendo o nosso docinho, o bolo, o brigadeiro, mas ter prazer também dentro da rotina alimentar. E isso faz com que a gente não fique nessa ansiedade do dia que vai terminar, do dia que a gente vai conseguir sair. Porque muita gente fala assim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo seguir uma dieta por muito tempo. E o que acontece por muitas das vezes é que é um plano alimentar, uma rotina alimentar que não se encaixa, que nunca vai se encaixar para sempre na vida. Então a gente vai sempre tentar burlar aquilo ali de algum jeito, e isso traz muita ansiedade. E você falou de algo importante que eu lembro até hoje, que é a questão da balança. E eu lembro que eu falei com você, Ellen, guarda essa balança. Foi isso mesmo. Guarda essa balança. Porque, assim, o peso, ele é uma das ferramentas para a gente avaliar ali o que está acontecendo, a evolução, mas não é para se pesar todos os dias. Eu lembro que quando a Ellen chegou, eu falei com ela, guarda essa balança, Ellen, passa uma fita nela, tira a pilha, guarda ela no guarda-roupa. E aí você falou, não, esse é um ponto ainda que eu preciso mudar, e mudou, porque é uma questão de comportamento e é uma questão, na verdade, de conhecimento, porque como você entrou muito insegura de tudo que estava acontecendo, do ganho de peso que você vinha fazendo e que você não queria, porque você saiu de um lugar que você não queria voltar, é muito natural que a gente entre em algum programa com algumas inseguranças, mas conforme a gente vai obtendo ali as informações, o conhecimento, você foi se transformando e ficando leve quanto a isso, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode viver a vida toda brigando contra a balança. Ela vai ser ali uma aliada, uma ferramenta, mas algo que a gente vai usar esporadicamente, não precisa ficar ferindo ali o peso todos os dias. Isso é muito bom, né? Isso é libertador. Sim. Até porque nem só a balança, só o peso, né, conta. Às vezes o peso estava lá se mantendo, mas eu olhava e gostava mais do que eu via, a roupa já muda um pouquinho, né, as medidas também importam, e o que a gente vê no espelho é o que vai contar, afinal, né, ninguém vai sair com a plaquinha, olha, eu peso tanto, né. Exatamente. E nem você, quando se olha no espelho, né, você fica assim, nossa, eu me peso X, eu me peso Y. E ainda mais para você que tinha pouco peso a perder, é muito mais uma questão de mudança na composição do teu corpo do que necessariamente ali uma perda de peso numérica, porque você já estava com um corpo saudável, dentro de um peso saudável. Então, o que você tinha que fazer ali era mudar a sua composição corporal para você sentir ainda melhor, conquistar confiança naquilo que você estava fazendo, para você conseguir emagrecer, manter o seu peso também, porque você fez uma trajetória aí muito, muito, muito bonita, com muito esforço, muito disciplinada, e na verdade o método ele veio consolidar tudo aquilo que você fez para que você consiga manter aquilo ali para o resto da vida, para que você não fique naquele efeito de emagreci 50 quilos e agora engordo 10, emagreço 10. Não, de jeito nenhum. Então isso veio consolidar aí na sua vida, né? Você mudou a questão da mentalidade, do comportamento, a alimentação melhorou, e isso faz com que você tenha mais liberdade. Parabéns, parabéns. Você conquistou muita disciplina e autoconhecimento. Obrigada, Lu. Mas você foi essencial. Eu fico imaginando como seria sem o método. Eu acho que eu ia estar surtadinha, porque realmente final de ano também foi outra loucura, assim, festas de final de ano, me permiti um pouquinho mais. Ai, meu Deus, me perdi. Começou a turma, entrei com a outra turma e aí voltamos para a rédea. E assim
aprendi mais uma. Já esse ano não pretendo fazer Boa. como eu fiz no ano passado, né? Melhorar um pouquinho aí e ter um pouco mais de controle. Mas tudo é uma questão de amadurecimento mesmo, são fases da vida, por isso que é bacana ter o acompanhamento, porque senão a gente fica achando também que a gente nunca vai conseguir, mas na verdade, se você olhar hoje a Ellen de 6 meses atrás, é uma Ellen que tem uma cabeça completamente diferente. E esse amadurecimento e o autoconhecimento, eles facilitam demais a questão do emagrecimento, também da manutenção de peso. Então, hoje, com certeza, no final do ano, vai ser outra Ellen, né? E vai ser outro comportamento. E eu percebo isso na minha vida. Eu sou nutricionista há muitos anos e a cada ano que passa, eu percebo, né? O lidar com a comida, o lidar com eventos sociais de uma forma muito mais leve, de uma forma diferente, obviamente, muito melhor para mim. Então, é só uma questão de tempo e de prática, né? Que você tem feito. Porque não adianta também, não, com o tempo eu mudo. Não, se a gente não colocar nenhuma técnica, nenhum método em prática, não muda nada. A gente só vai piorando, na verdade, né? E você vem melhorando, porque você vem se esforçando aí. E tem alguma coisa que você achou que nunca seria capaz e que você hoje se percebe fazendo ou com naturalidade ou ainda com esforço, mas você, tipo, já consigo fazer? A rotina de atividade física, assim, assumi de vez, assim, né? Eu tinha um pouquinho essa mentalidade de, não, tem que fazer para emagrecer, e hoje não, tem que fazer para ser saudável, né? Para uma vida saudável. E a sua frase é muito simbólica, né? Não negocia com a preguiça, é algo que a gente tem que fazer e vai. Então, hoje, para mim, a atividade física está incorporada na minha vida, assim. Gosto, né? Mas tem dia que é difícil, o friozinho que tá aqui, aí, cada dia tem uma coisinha, mas não, tem que fazer, vamos fazer, né? E também o açúcar, né? Eu gosto muito de doce, esse tipo de coisa, e basicamente na rotina, no dia a dia, não tem açúcar, né? Só realmente nos luxos, vez ou outra, e eu achava que isso, assim, era impossível, um café sem açúcar, né? Não pensava nisso, um iogurte natural. Nossa, e hoje é algo assim super tranquilo, né? E parece que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue mais, na verdade, porque melhora o nosso paladar, a gente tem um prazer maior, né? Em uma quantidade diferente de sabores, assim, é muito gostoso. E eu achava que realmente não conseguiria, né, tirar o açúcar de vez, assim, de cada alimentação, né? Não ficar ali colocando um pouquinho de açúcar aqui e ali. Muito tranquilo e possível. E o interessante da gente justamente se acostumar com o paladar de bebidas sem açúcar é para sobrar açúcar para a gente consumir alguma coisa que faz sentido consumir açúcar, porque tem como a gente gostar de café sem açúcar, mas não tem como fazer um brigadeiro sem açúcar. Então a gente deixa o açúcar para o brigadeiro, a gente deixa o açúcar para algo que realmente faz sentido, que a gente vai sentar ali, vou comer um doce, e não ficar ali no dia a dia em contato com o alimento. Não é uma questão de proibição, mas é uma questão de estratégia, porque eu sempre falo, né? Emagrecimento tem relação com estratégia, e não somente com vida saudável, com alimentação saudável. É saudável e com estratégia. E aí, essas bebidas sem açúcar, elas vão entrar nessa questão estratégica. E Ellen, o seguinte, se você pudesse dar um conselho aí para quem olha o método, quer emagrecer e aí fala, será que isso vai dar certo? Mais uma tentativa? Sei não. Isso aí eu acho que é balela. O que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria para essa pessoa que está enrolando? Porque eu recebo um monte de mensagem. Eu vou entrar no método. Aí a pessoa passa a turma, ela não se inscreve, passa outra turma. O que você diria para essa pessoa aí de conselho? Para não hesitar como eu hesitei na primeira turma, assim, porque realmente você fica na dúvida, você acha que não, vai ser um monte de autoajuda aí, aquelas coisas que a gente já está acostumada a ouvir, mas não, realmente traz a tranquilidade que é necessário para você saber ali a base alimentar. Tem muita gente que nem sabe o que é proteína, o que é carboidrato, e aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Não só com essas informações que são fundamentais, mas também com essas outras camadas. E a troca é muito interessante, né?
você vê que está todo mundo ali junto, a dúvida que você nunca pensou que teria, a pessoa tem, você reflete sobre aquilo, né? E se acha que vai ser difícil de levar, de assistir às aulas, de ter tempo, é muito flexível. Você vai acabar se encontrando ali dentro da sua rotina, né? A melhor forma de você organizar e participar. Então, não hesitem, porque realmente é possível, e não hesita, porque, olha, são poucas Valeu a vagas. Da pena. primeira vez eu falei, meu Deus, acabou, eu perdi. E tá sempre assim, né? Então, vem para o método que vocês não vão se arrepender, né? Ai, que Querer um bom. pouquinho e trabalhar e vai dar certo. E me fala o seguinte, você teve alguma barreira da questão do online, assim, de pensar assim, eu vou fazer online, será que isso vai dar certo? Você teve algum pensamento desse tipo? Porque muita gente fala, mas online, nutricionista, é melhor ir no consultório. O que que você, como é que foi a tua experiência com um método online de emagrecimento? Eu já estava acostumado com EAD, assim, né? Minha segunda graduação eu fiz à distância, mas é completamente diferente, não é aquela coisa robótica ali, não é uma coisa de uma aula. Claro, tem um conteúdo, tem ali a Lu cheia de propriedade falando sobre muitas coisas, mas é leve de acompanhar e é gostoso, porque é algo que você vai fazer para você e apenas para você, assim. E ninguém pode fazer por você, né? Ser à distância não muda nada. Eu nunca fui num consultório de uma nutricionista, nunca pisei num consultório e não sinto essa necessidade nesse momento, né? Algumas pessoas podem ter essa necessidade, mas o método vai trazer uma base que no consultório não vai ter tempo para trabalhar tudo que é trabalhado lá. Exatamente. Eu sempre falo, né, com todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, não tem comparação, não tem comparação. Por quê? Para eu entregar todo o conteúdo, todo o conhecimento que eu passo no método, seriam mais de 20 consultas no consultório, individuais, porque os nossos encontros, eles são muitos, eles são intensos, o material fica todo ali, e muita gente fica presa a essa questão da avaliação. Então, não, mas eu quero saber o meu percentual de gordura. E o mais importante, como você falou e que eu sempre ensino, são as roupas, é o que você está vendo no espelho. Então, não importa se você fez a avaliação que eu ensino vocês a fazerem, não importa se você fez e deu 2 centímetros diferente do que eu faria, porque eu tenho a técnica muito mais apurada para fazer no consultório. O que importa é quando você se olhar e quando você vestir sua roupa, ela vai estar larga, ela vai estar te vestindo melhor. Então, assim, não existe um número que seja importante e que vai fazer com que o atendimento individual presencial seja melhor do que o online. Muito mais importante do que isso é que o paciente, que a aluna, ganhe autonomia. Então, quanto antes de você conseguir conquistar essa autonomia, melhor. E com o método, a gente consegue ter muito mais proximidade, né? Eu brinco que são 24 horas que eu fico ali. Vocês ficam comigo, vocês me sentem próximas e eu me sinto também muito próxima. Então, assim, a gente, por exemplo, nunca tinha se falado pessoalmente, mas eu sei da tua vida toda e você também sabe toda a minha vida, né? Porque a gente acaba trocando muita experiência no método. Então é muito gostoso, é muito gostoso. É um prazer muito grande ter você como aluna, porque não existe nada mais gostoso para um profissional do que ver um aluno colocando tudo aquilo que ele ensinou em prática. Então, é muito gostoso ver a tua evolução. Eu lembro de você há alguns meses atrás, eu lembro da questão da balança, eu lembro do teu kombucha, dos sabores do seu kombucha. Eu fico, que pena que eu não moro ali perto. Fico firme e forte aí na kombucha. Então eu fico assim, eu sei da vida de vocês, de todas as minhas alunas, eu faço muita questão de ter um número limitado de vagas, justamente para poder acompanhar. E eu só tenho a agradecer por ter compartilhado, por você ter compartilhado aqui a sua história de sucesso. Com certeza vai inspirar muitas outras mulheres que estão aí nessa mesma situação, que emagreceram, mas que ainda não têm autonomia, que estão desesperadas porque estão ganhando peso, apesar de já terem emagrecido, não
não sabem muito bem o que fazer. Então, é só a gente trabalhar com as outras camadas do emagrecimento que as coisas vão se ajustando. Isso mesmo, Lu. É um prazer fazer parte desse método. É muito maravilhoso mesmo, assim. Não estou ganhando para falar isso, gente. É verdade mesmo, assim. Realmente a gente sente uma segurança em seguir, né? E realmente lutar pela nossa autonomia, porque a gente precisa assumir o controle da própria vida, né? A gente não pode deixar que a comida assuma esse controle. A gente tem que dominar essa relação e não ser dominado, né? Então, Perfeito. estou aprendendo. Muito Perfeito. sempre. Ellen, muito obrigada. Vou me despedir de você, mas muito obrigada, tá bom? Por compartilhar aqui sua história de sucesso. Com certeza vai inspirar aí muitas mulheres. Eu que agradeço, Lu.